Olá pessoal, já estou com meu cafezinho aqui, peço que você prepare o seu café, vamos para mais um dia de Café com Lectio. Olha, só avisando, é café mesmo, tá? Vou dar até um golinho aqui nesse café bem quentinho. Gente, hoje, sábado, 9 de setembro, vamos rezar, meditar hoje com a palavra de 1 de Colossenses, capítulo 1, versículo 21 e 23, e o Evangelho, Colossenses 1, 21 a 23, e Lucas, capítulo 6, versículos de 1 a 5, é o nosso Evangelho. Vamos começar rezando. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, rogai por nós. Não há poder maior que o poder da Santíssima Trindade, e é com este poder que nos revestimos, dizendo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos lá, a primeira leitura de hoje, Colossenses capítulo 1, versículos de 21 a 23. Participação dos colossenses na salvação. Vós éreis outrora estrangeiros e inimigos, pelo pensamento e pelas obras más. Mas agora, pela morte, ele vos reconciliou no seu corpo de carne, entregando-o à morte para diante dele vos apresentar santos, imaculados e irrepreensíveis. Contanto que permaneçais alicerçados e firmes na fé, e sem vos afastar da esperança do evangelho que recebestes, e que foi anunciado a toda criatura que vive debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, fui feito ministro. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, primeira leitura de hoje, São Paulo está falando aos Colossenses, mas as Sagradas Escrituras estão falando diretamente conosco. Versículo 21, vós éreis outrora estrangeiros. O que é que significa estrangeiros, né? E a palavra vai nos ensinar que esse contexto aqui, estrangeiros e inimigos, é estrangeiros e inimigos de Deus. A palavra estrangeiro significa característico de outra nação. E quando essa palavra vem para nós, é Cristo que nos fala, as Sagradas Escrituras, como nos ensina São Jerônimo, é Cristo que está nos falando. Quando a palavra de Deus nos ensina que outrora nós éramos estrangeiros, isso quer dizer que nós éramos, por causa do pecado, característicos de outra nação, ou seja, não pertencíamos à nação divina, à nação celeste, por causa do pecado original. E aí Jesus faz o quê? Mas agora, versículo 22, mas agora pela morte, ele vos reconciliou no seu corpo. Na cruz, na morte de cruz, Jesus nos reconcilia, paga o preço, nos redime, nos traz a redenção, nos traz a possibilidade, a capacidade de viver o céu, de viver a vida eterna na nossa verdadeira pátria, na nossa verdadeira casa, de onde viemos, do coração de Deus, e para onde um dia retornaremos, o céu. Então, é importante a gente fazer memória e que esteja sempre no nosso horizonte de consciência quem nós somos. Nós somos, a partir da crucifixão de nosso Senhor, que pagou o preço.
Às vezes quando a gente se sentir desvalorizado, abatido, desanimado, lembre qual o valor da tua vida. O sangue de Deus. O sangue de Deus. Você é muito precioso. Você é muito preciosa. A tua vida vale muito. E tu não pode alimentar no teu coração a mentira de que tu não tem valor, porque tu tens muito valor. Para Deus, tu és o mais valioso possível. Tu és a mais valiosa possível. Por quê? Porque Ele deu o seu próprio sangue. Para quê? Para estar contigo eternamente. Para que eu e você nós tivéssemos a capacidade de viver a vida eterna junto com Ele no céu. E é a palavra de Deus que está nos dizendo isso. Porque diz, mas agora pela morte Ele vos reconciliou no seu corpo. Aí lá na frente tem um para quê. Para que Ele nos reconciliou? Para diante dele vos apresentar santos, imaculados e irrepreensíveis. Ou seja, para que um dia a gente se apresente a Jesus como santo. Santo. E olha o advérbio que está aqui na palavra. Versículo 23, começo do versículo 23. Contanto. Esse advérbio, contanto, significa o quê? Sob determinada condição. Então, não é porque Jesus morreu na cruz que nos deu a salvação, que nos garantiu a salvação, está resolvido e eu vou me comportar de qualquer jeito. Não, o Senhor nos reconciliou no seu corpo para nos apresentarmos diante dele santo. Por isso que quando alguém disser, fulano era mais desmantelado que carreira de pato. Agora, entendeu aí, né? Porque já viu um pato correndo? Depois você dê um Google aí, veja a carreira de um pato, para você ver como é um negócio desengonçado. Fulano era bem desmantelado. Fulano fazia, acontecia. Aí agora só quer ser o santinho. É um modo pejorativo, né? De querer incomodar a pessoa, de fazer brincadeira. Mas você assuma, não tenha vergonha. Eu quero ser santo. Por quê? Porque eu quero morar no céu. Eu quero que a minha família seja santa. Por quê? Porque eu quero que a minha família vá morar no céu. E mais do que isso, eu quero ser o que Deus quer que eu seja, porque eu amo a Deus. E porque eu não tenho vergonha de assumir que eu sou cristão, que eu sou católico, e que eu e minha família vamos honrar o nome de Deus nesta vida, para que um dia possamos eternamente viver com Ele, dando honra e glória a Ele. A gente precisa assumir essa identidade. E aí, contanto que permaneçais alicerçados e firmes na fé, ou seja, sob determinada condição. Não é porque Jesus pagou o preço pela minha salvação que já está tudo resolvido. Eu preciso, é a palavra de Deus que está me ensinando isso aqui, eu preciso fazer a minha parte. A condição determinada é que eu me apresente um dia diante de nosso Senhor de um modo santo. E a gente tem que buscar. Isso se traduz na busca e na prática da virtude. Buscar a bondade, a generosidade. Buscar o amor, a honestidade, a pureza de coração. A generosidade própria do Senhor. Sem vos afastar da esperança do evangelho que recebestes. A nossa vida tem que refletir essa esperança bíblica. Essa esperança divina, essa esperança com E maiúsculo, que é a virtude da esperança. A nossa vida precisa, o nosso coração precisa estar cheio desta esperança divina, desta esperança que é fruto, que é dom que o Espírito Santo nos concede, alicerçada onde? Firmada onde? No Evangelho. E quando fala aqui que nosso Senhor nos reconciliou no seu corpo, aqui eu ainda quero fazer esse adendo, é a Eucaristia que vai fazer a gente permanecer, é a Eucaristia que faz a gente permanecer firme no Evangelho, na Palavra de Deus, é a Eucaristia que fortalece a nossa vontade para as coisas de Deus, para que no nosso dia a dia, na nossa vida cotidiana, a gente priorize as coisas de Deus, a gente priorize a Santa Missa, a gente priorize o terço em família, a gente priorize aquilo que vai fazer bem espiritualmente a nós e aos nossos. É a Eucaristia que vai nos dar a graça da perseverança, da consistência, da parresia, do entusiasmo de ser cristão. E a primeira leitura, com 2 versículos, com 3, 21, 22 e 23, vem nos inflamar o coração para essa verdade.
O evangelho de hoje, Lucas, capítulo 6, versículos de 1 a 5. Vamos até lá. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, narrado segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Certo sábado, ao passarem pelas plantações, seus discípulos arrancavam espigas e as comiam, debulhando-as com as mãos. Alguns fariseus disseram: por que fazeis o que não é permitido em dia de sábado? Jesus respondeu-lhes: não lestes o que fez Davi? Ele e seus companheiros, quando tiveram fome, entrou na casa de Deus, tomou os pães da proposição, comeu deles e deu também aos companheiros. Esses pães que só aos sacerdotes é permitido comer. E dizia-lhes: o Filho do Homem é Senhor do sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, perceba. Primeira coisa que a gente pode trazer para refletir nesse evangelho. Jesus é líder e Jesus defende e protege os seus liderados. Os fariseus apontam que eles estavam arrancando as espigas e as comendo. E isso era uma das proibições. Por quê? Porque junto com a circuncisão, o descanso sabático era uma característica da realidade judaica. E ali os rabinos eles tinham elencado várias proibições, dentre elas retirar as espigas, né, e comerem. Só que para Jesus que é o Senhor de absolutamente tudo, esse mesmo Jesus que em um momento vai dizer: eu não vim para abolir a lei e os profetas, mas para levá-las à perfeição. Porque a lei ela só tem sentido se ela é vivida com caridade. E por caridade, por esse amor pleno, Jesus em alguns momentos mostra quão importante é flexibilizar a regra. E qual é esse momento aqui que Jesus julga importante? A fome. Então perceba, Jesus, ele, por causa da fome, porque para ele era muito mais urgente resolver a fome dos seus discípulos, dos seus liderados, do que cumprir a regra em si. Cumprir a regra é muito importante, mas nós precisamos meditar sempre e pedir ao Espírito Santo a graça dessa consciência. Quando a regra nos torna refém de tal modo que a gente começa a deixar de ser caridoso, a deixar de praticar e viver a caridade para o mero cumprimento da regra. Quando a motivação para cumprir a regra não é mais o amor. Então somente por vezes a nossa soberba e a nossa vaidade para a gente mostrar que nós somos fiéis cumpridores de regra. É importante cumprir as normas, a lei de Deus é muito importante. No entanto, Jesus, o próprio Deus, mostra que quando for para faltar com a caridade, essa regra ela precisa ser flexibilizada. E é isso que Jesus vem mostrar. Mas por que eu digo que Jesus é líder e defende os seus liderados? Porque eu quero trazer essa reflexão para você. Aonde você está, na circunstância que você está metido, aí onde Deus te colocou, na tua família, no teu trabalho, na tua vida profissional, você é uma pessoa que defende os seus? Aqui Jesus mostra o quão de grupo ele é. Por quê? Porque os fariseus, eles indagam querendo acusar os discípulos. E Jesus defende, Jesus responde com um argumento. E no argumento Jesus defende os seus. Aí onde você está, no seu trabalho, olha ao redor do seu trabalho, as pessoas que Deus colocou ali, que Deus permitiu que estivesse ao seu lado. Você é aquela pessoa que briga pelos seus? Que defende e protege aquelas pessoas que estão ao seu lado? Que estão ao seu redor? Ou você é aquela pessoa que cobra do outro o que muitas vezes você nem está disponível para dar? É importante que a gente faça essa reflexão. Você no seu trabalho, dentro da sua casa, você está de prontidão para atender aos seus interesses ou para defender e proteger aqueles que estão ao seu redor? Por vontade de Deus. Porque é vontade de Deus.
A palavra de Deus nos ensina, nenhuma folha cai de uma árvore sem que haja a permissão de Deus. Então, aonde você está hoje, você pode sonhar na sua vida profissional em ser outra coisa do que você é hoje. Mas hoje você está aí, metido nessa circunstância, inserido nesta realidade. E, portanto, é permissão de Deus. E aí você é essa pessoa, sendo subordinado ou sendo chefe, sendo liderado ou sendo líder. Você é aquela pessoa que tem uma conduta de defender e proteger com o teu jeito, com a tua conduta, com o teu comportamento, os teus. Você tem sido essa pessoa de grupo que muitas vezes coloca os teus interesses em um segundo plano para poder atender aos interesses do corpo, do grupo no qual você está inserido, na sua vida profissional, na sua vida familiar. A segunda coisa que eu quero trazer é que Jesus termina essa palavra dizendo: o Filho do Homem é Senhor também, o Filho do Homem é Senhor do sábado. E o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Ou seja, Jesus, ele é Senhor de absolutamente tudo. E nós precisamos declarar esse senhorio de nosso Senhor, não apenas com as palavras, mas com a nossa vida. A minha vontade é essa, mas Jesus, seja o Senhor da minha vontade. O meu sonho é esse, mas Jesus, seja o Senhor dos meus sonhos, porque eu sei que os teus sonhos são muito melhores, são muito maiores, são perfeitos, muito melhores que os meus. Jesus, o meu plano é esse, mas seja Senhor dos meus planos, seja Senhor do meu dinheiro, seja Senhor do meu trabalho, seja Senhor da minha família, seja Senhor da minha casa, seja Senhor dos meus bens materiais, seja Senhor daquilo que eu tenho e seja Senhor também daquilo que eu não tenho. Porque Tu és o Senhor, Jesus. O que é que Jesus está dizendo aqui? O Filho do Homem é Senhor também do sábado. É Jesus, o sumo bem, a plenitude da caridade. Ele é o Senhor da lei. Ele é o Senhor da lei. Portanto, a motivação, a razão pela qual nós devemos cumprir com os mandamentos, cumprir com a lei de Deus, cumprir com a doutrina da igreja, é o amor. Mas esse amor com A maiúsculo, que é o próprio Jesus. Por isso que Jesus, sendo essa videira, nós precisamos ser esses galhos enxertados na videira. E como é que a gente se enxerta na pessoa de Jesus? Vivendo uma relação pessoal, singular, particular com o Espírito Santo. Portanto, no dia de hoje, peçamos essa graça ao Espírito Santo. Espírito Santo, me concede a graça de viver intimamente com Jesus, de fazer com que Jesus faça parte do meu dia a dia, de tal modo que Ele seja Senhor de tudo que contém o meu dia, de tudo que me pertence, de que pertence à minha realidade, que pertence à circunstância na qual eu estou inserido. E por fim, nosso Senhor, Ele conhece a verdade do nosso coração. Quando Jesus diz, o Filho do Homem é Senhor do sábado, é porque Ele quer dizer também, olha, eu conheço a real intenção dos nossos corações. Então, que nós fujamos da tentação de nos tornarmos apenas uma figura religiosa, que cumpre os deveres e aos olhos dos outros são pessoas que são abençoadas, mas que dentro do coração a motivação não é o amor, tão somente a vaidade de parecer bom para os outros. Que peçamos ao Espírito Santo a graça de mais do que figuras religiosas, sermos amigos de Jesus. Sermos homens e mulheres que desenvolvem ao longo dos dias uma verdadeira intimidade com Jesus e que tudo faz por amor a Jesus. Desde a atividade mais simples, como acordar e forrar a cama, à atividade mais complexa da nossa vida profissional, por exemplo. Que tudo façamos, que tudo cumpramos por amor a Jesus, por amor a Deus nosso Senhor. E que declaremos com a vida, muito mais do que com palavras, que Jesus Cristo é o Senhor. E o Senhor, hoje mais importante, digamos, Jesus é o Senhor do meu coração. E que porque é o Senhor do meu coração, possa transformar no meu coração tudo o que precisa ser transformado.
Os maus pensamentos sejam transformados em bons pensamentos. Os maus sentimentos sejam transformados em bons sentimentos. Para que a razão pela qual eu cumpra e queira cumprir com todas as leis, com todos os mandamentos, com todas as regras que ordenam a nossa vida, porque é muito importante viver a virtude da ordem, seja o amor. Não esse amor romântico do mundo, mas esse amor com A maiúsculo, que não é uma ideia e nem é um sentimento, é uma pessoa, e essa pessoa é Jesus. Que Deus nos abençoe e nos aprove a cada passo. Se vivo, vivo pela misericórdia do Senhor.